Todo anime que envolve lutas tem o seu sistema de poder muito bem definido. Mas você já se perguntou como funciona o sistema de poder mais estratégico e complexo dos animes, o Nen de Hunter x Hunter? Pois bem, hoje nós vamos explorar o verdadeiro segredo por trás dos caçadores mais poderosos. O que é o Nen? Nen nada mais é do que a habilidade de usar, controlar e moldar a sua aura, a energia vital que todo ser vivo possui. Em Hunter x Hunter, essa energia pode ser treinada, refinada e transformada em habilidades absurdamente poderosas. Mas o mais fascinante é que o Nen não se resume à força bruta. Na verdade, é um jogo de estratégia, criatividade e risco. Os 4 princípios básicos. Para dominar o Nen, o usuário precisa entender os 4 princípios básicos. Pense nele como os fundamentos que sustentam tudo. Ten. Essa é a técnica de manter a aura fluindo ao redor do corpo. É como uma armadura invisível que protege o usuário do desgaste e de ataques sutis. Zetsu. Esse é o oposto. Ele fecha o fluxo da aura, tornando o usuário praticamente indetectável, perfeito para se esconder ou se recuperar de ferimentos. Ren. O Ren aumenta o volume e a intensidade da sua aura. É o que permite demonstrar presença e intimidar adversários com pura força da energia da vida. Hatsu. Esse é o mais avançado, é a parte criativa da coisa. É a expressão do ser na sua própria aura. É onde nascem as habilidades únicas, como as correntes do Kurapika ou a Bandigan do Hisoka. Mas o Hatsu também é o ato da liberação da sua aura. A liberação reflete diretamente o caráter e a vontade do usuário, variando de acordo com o momento. Por exemplo, se alguém com intenção assassina libera o seu Hatsu, a outra pessoa vai perceber essa intenção assassina. Nós ainda temos uma forma de uso mais avançada para esses 4 princípios. Por exemplo, a forma de aplicação avançada do Ten é o Ken, que consiste em elevar o poder da sua aura ao máximo, sem controle nenhum, o que leva o usuário à fadiga rapidamente. Já no Zetsu, nós temos o In. Essa técnica pode esconder objetos que possuem a aura do usuário. Como citado anteriormente, o Kurapika e o Hisoka têm as suas próprias técnicas, mas com a ajuda do In, eles podem ocultar essas técnicas. Por exemplo, o Kurapika pode tornar suas correntes invisíveis. Porém, o In pode ser facilmente combatido com o uso do Gyo. O Gyo é uma aplicação avançada da técnica de Ren. Ele consiste em manifestar a sua aura em uma parte específica do corpo em grandes quantidades, por exemplo, nos olhos. Se usada nos olhos, você pode facilmente perceber uma habilidade ou técnica ocultada pelo In. Ko também é uma técnica avançada do Ren. O Ko consiste em concentrar toda a aura em uma parte do seu corpo, deixando ela muito poderosa, seja para um ataque ou defesa. Por exemplo, se você quiser quebrar uma pedra gigante, você usaria o Ko. E o mesmo vale para a defesa. Se uma pedra gigante estivesse rolando na sua direção, você poderia usar dessa técnica para se defender. O problema dessa técnica é, você usa uma grande quantidade de aura no punho, por exemplo, 80%. Então o resto do seu corpo também perde 80%, sobrando apenas 20%. Assim o restante do seu corpo também fica desprotegido. Quando essa técnica Ko é usada em tempo real, por exemplo em uma batalha de 1 contra 1, ela é chamada de Ryu. Apesar da técnica ser praticamente a mesma, o nome é diferente pois a aplicação dela é diferente. Por exemplo, em um cenário de batalha 1 contra 1, um oponente vem te atacar com um punho carregado por Nen em 80%. Agora suponhamos que você queira defender esse soco de 80% do seu adversário com a sua mão, segurar o soco dele. Para isso, você precisaria concentrar o seu Nen na sua mão em 80% do poder. Ou seja, você precisa ter uma quantia equivalente ou superior à do seu adversário. Essa é a principal diferença. Contra uma pedra você pode usar o 100% sem o menor problema, mas contra um usuário você tem que dosar essas porcentagens entre ataque e defesa, o que torna esse nome diferente, por isso Ryu. Agora a última aplicação avançada do Ren, mas também não menos importante. Shu. Aqui alguém dotado das capacidades de aura pode muito bem usar um objeto como uma arma poderosa. Porém, aplicando o Shu nesse objeto, você estende a sua aura para esse objeto. Assim, um objeto aparentemente comum como as cartas do Hisoka podem se tornar afiadas como facas. Vale ressaltar que essas técnicas bases, quando usadas de forma prodigiosa ou com muito refinamento e treinamento, podem se tornar técnicas extremamente perigosas e dando origem a essas novas vertentes.
por exemplo, o en. O en nada mais é do que o tem em grande escala, ou seja, pense que o usuário conseguiu criar uma grande área de aura. Assim, qualquer um que adentre essa grande área vai ser detectado. Talvez você tenha notado que faltou a parte avançada de um dos 4 princípios. Isso porque o Hatsu é a parte mais interessante disso tudo, ao ponto de merecer uma parte desse vídeo somente para esse princípio. Mas para chegarmos lá, você precisa entender os tipos de Nen. Há 6 categorias de Nen. A primeira categoria ganha 3 nomes diferentes: reforço, fortificação ou intensificação. Dependendo de onde você estiver assistindo ou lendo, a tradução pode ser diferente, mas é a mesma coisa. O reforço é a intensificação das propriedades naturais de algo com o Nen. Ele é o único tipo que aumenta diretamente a força física, durabilidade ou recuperação. É o pilar mais estável entre os 6 tipos. A vantagem é que é um poder direto e sem complicação, mas ele limita um pouco quando se trata da versatilidade. Os maiores exemplos de usuários de reforço são o Gon e o Vogin, que usam seu Nen para aumentar a potência do soco. A segunda categoria é a emissão. A emissão permite separar a aura do corpo sem perder o controle sobre ela. É essencial para ataques de médio a longo alcance. A vantagem é o alcance e a velocidade do ataque, mas a desvantagem é quanto mais longe a aura vai, menor o controle ou eficácia do poder. Um grande exemplo de um emissor dentro da obra é o Razor. Ele cria bolas de Nen e as usa como se fossem as bolas de um esporte. A diferença é que elas explodem no final. A terceira categoria é a manipulação. Os manipuladores impõem regras à aura para alterar o comportamento de seres vivos, objetos ou até da própria energia. A vantagem é o controle detalhado e sustentado, ou seja, sem perder a eficácia mesmo com distância ou tempo. As desvantagens são as condições de ativação. Geralmente são bem exigentes, principalmente dependendo do nível de controle que você tem sobre alguém ou algo. Os maiores exemplos de manipuladores dentro da obra são o Shaunark, que usa um controle remoto para comandar alvos, e o Illumi, que usa as agulhas. A quarta categoria é a transformação ou transmutação. Novamente, dependendo da tradução, pode aparecer um nome diferente, mas é a mesma coisa. A aura transformada adquire novas propriedades, como textura, comportamento físico ou até elemental. O corpo continua sendo a fonte, mas a forma da aura é alterada. A vantagem é a criatividade e adaptabilidade. A limitação é, você precisa de familiaridade com aquilo que você quer transformar a sua aura. Além disso, geralmente um transformador precisa ter um treinamento específico para dominar o comportamento da aura transformada. Ou seja, os exemplos Killua e Hisoka, que transformaram sua aura respectivamente em eletricidade e na Bandgun, precisaram treinar intensamente para entender como usar e a melhor forma de aplicar a sua aura em combate. Materialização ou conjuração é a quinta categoria. Aqueles com o Nen de conjuração são capazes de projetar a sua aura para criar objetos tangíveis e muitas vezes com regras e condições complexas. As vantagens são recursos táticos e ferramentas de precisão. Eles vão ter aquilo que eles precisam. A limitação é fragilidade fora das condições estabelecidas. O maior exemplo de conjurador é o Kurapika, que cria correntes com funções específicas, mas que são ineficazes dependendo da condição em que ela é aplicada. A sexta e talvez mais interessante categoria é a especialização. Aqueles dotados do Nen da especialização são extremamente raros no mundo de Hunter x Hunter. Isso porque as habilidades que não se encaixam nas 5 categorias anteriores são classificadas como habilidades de especialista. São técnicas com efeitos únicos, muitas vezes imprevisíveis. A vantagem é um potencial praticamente ilimitado, e a desvantagem é o alto custo de ativação ou manutenção desses poderes. Os maiores exemplos são o Kuroro e a Neon. A Neon cria previsões proféticas, e o Kuroro rouba habilidades de outros usuários. No fim das contas, Nen não é apenas um sistema de poder. Ele é uma linguagem, uma forma de traduzir desejo, intenção e limitação em algo que pode ferir, proteger ou transcender. Cada habilidade tem uma lógica, cada regra um motivo, e cada categoria um papel em um ecossistema maior onde criatividade, sacrifício e controle caminham lado a lado. Você sabia que o Hisoka criou uma forma de descobrir o tipo do Nen da pessoa por meio da personalidade? Pois é, eu vou trazer isso em breve.
Então já comenta aqui qual é o seu tipo de NEM favorito e já se inscreve no canal para poder acompanhar os próximos lançamentos dos universos que você mais gosta. Muito obrigado por você ter assistido até agora e até logo.